Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos ver nessa videoaula o sistema cardiovascular, que a gente já estava vendo antes da gente sair de quarentena, a gente viu o sistema respiratório e agora a gente vai continuar com o cardiovascular. Nesse sistema a gente vai ver os componentes, que são sangue, coração e vasos sanguíneos, e toda a dinâmica que envolve todas essas situações, tá bom? Eu peço que vocês tenham responsabilidade, ou seja, vocês separem um tempo certo, um lugar para vocês estudarem, assistam a aula com calma, anotem os conteúdos no caderno, porque isso pode servir de revisão, e façam os exercícios propostos, tá bom? Um beijo para todos. Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem? Então vamos começar a nossa aula do capítulo 3, a circulação e as defesas do corpo humano, com foco no sistema cardiovascular. Então vamos lá, quais são os componentes do sistema cardiovascular? Então a gente tem três componentes principais. A gente vai ter o sangue, composto pelas células sanguíneas, que está colocando aqui, ó, hemácias, são essas vermelhas. Os leucócitos, que aqui no caso está pintadinho, né? Que na verdade ele não tem cor, ele é corado. Leucócitos em lilás e as plaquetas, essas pequenininhas aqui, ó, branquinhas. A gente vai ter os vasos sanguíneos, que são separados nos três principais, né? As artérias, bem calibrosas, os vasos, as veias, né? Essa que está representada. Essas cores, na verdade, não existem, aqui é tudo lúdico, né? Mas é para a gente diferenciar as veias e os capilares. E o coração, que é um órgão propulsor, ele vai bombear sangue. Então, o sangue, né? Vamos lá, células sanguíneas. A gente tem aqui um capilar, que se você observar no slide anterior é bem parecido, ó. É um capilar sanguíneo. E aqui dentro está aparecendo os componentes do sangue. Então, a gente vai ter as hemácias, que também são conhecidas como glóbulos vermelhos, que são responsáveis pelo quê? Transportar oxigênio e outros gases. A gente sabe que as hemácias, elas transportam oxigênio vindo da respiração. E a gente vai ter os glóbulos brancos, ou seja, os leucócitos, esses branquinhos aqui, que são responsáveis pela defesa do organismo, respostas a infecções, né, isso tudo. A gente vai ter essas amarelinhas aqui, que são plaquetas, que são, né, restos de células, enfim, são emaranhados, que participam do processo de coagulação sanguínea. As plaquetinhas aqui, ó, tá vendo? Tá aqui, ó, plaquetas ou trombócitos, coagular o sangue, ou seja, quando você tem um corte, não vai ficar extravasando o sangue para sempre. Então, graças às plaquetas é que a gente tem o estancamento de sangue em locais onde tem algum machucado. E o plasma é onde está ali dissolvido hormônios, sais minerais, algumas outras moléculas que são todas no plasma sanguíneo, né? Então vamos lá, vasos sanguíneos. Lembra que a gente viu lá na frente? Vasos sanguíneos são separados em artérias, veias e capilares. Só que esses três tipos de vasos têm características e funções diferentes. Então, o que as artérias fazem, né? As artérias, elas vão sair do coração, normalmente as artérias saem e levam o sangue normalmente oxigenado, que é o que a gente conhece como sangue arterial, e levam para todas as partes do corpo. Aqui está dizendo, ó, sangue sob alta pressão, porque as artérias, elas têm uma estrutura anatômica robusta, né? Então elas têm a capacidade de jogar uma quantidade de sangue muito grande para todo o corpo. Então, ó, são paredes elásticas, né, as paredes dessas artérias, e bem fortes. As veias, elas resultam da convergência de vasos sanguíneos, ou seja, os vasos sanguíneos, né, até os mais finos, vão chegar até as veias, e as veias vão fazer o processo inverso do que as artérias fazem. As veias, elas vão levar o sangue, que a gente conhece como sangue rico em gás carbônico, ou seja, o sangue venoso, vão levar esse sangue para o coração, para quando chegar no coração, ele ser distribuído para os pulmões. Quem lembra das aulas do sistema respiratório sabe que os pulmões vão fazer justamente as trocas gasosas, vão pegar o gás oxigênio do ar atmosférico e vão jogar para fora o gás carbônico. Então, essas veias, elas têm a característica de ter uma pressão sanguínea baixa, ou seja, não é a pressão alta igual as artérias, e possuem válvulas. Essas válvulas aqui, elas servem para
impulsionar o sangue no retorno venoso. Ou seja, imagina um sangue que está lá no dedinho do seu pé. Ele precisa voltar ao coração, certo? Então, como é que ele volta no sentido inverso ao sentido da gravidade? Ele volta através dessas válvulas que esse fluxo sanguíneo vai sendo empurrado até chegar no coração novamente. E a gente tem um coração, ó, com a parte anatômica dele, ou seja, todas essas partezinhas, ou seja, essa parte azul aqui e a vermelha, óbvio que no nosso coração não é assim, mas isso é feito didaticamente para a gente conhecer a parte onde vai estar sendo impulsionado o sangue venoso, que normalmente é onde está aparecendo a azul, e a parte vermelha onde vai estar sendo impulsionado o sangue arterial. Esses nomes aqui é a parte anatômica, né? Ou seja, os nomes desses componentes do coração. Então, o coração, normalmente ele possui duas cavidades superiores, que são o que a gente conhece como átrios. E a gente tem duas cavidades inferiores, que são os ventrículos. E aí a gente vai ter válvulas, porque essas válvulas aqui impedem o retorno, porque esse sangue ele tem sentido correto, né? E levam esse sangue tanto para o pulmão, ou do pulmão para o coração, ou do coração para o corpo todo. A circulação sanguínea, então, ó, lembrando que eu já tinha falado antes, sangue venoso é o sangue rico em gás carbônico, ou seja, lembra do que a gente estudou em sistema respiratório. O sangue venoso ele é formado porque o gás carbônico é um produto de reações químicas nas células. Então, essa sujeirinha, né, essa excreta, que é considerado o gás carbônico, ele precisa sair. Lógico, ele vai sair pela respiração, só que ele vai estar correndo na corrente sanguínea. Então, é esse sangue venoso, é o sangue rico em gás carbônico. E a gente tem aqui do outro lado o sangue arterial, ou seja, é um sangue rico em gás oxigênio, tá? Aqui embaixo a gente vai estar falando sobre a pequena e a grande circulação. O que significa isso? A pequena circulação é quando o sangue que vem dos pulmões, né, dos pulmões não, o sangue que vem dos membros superiores, tá vendo aqui, ó, coração, o que são membros superiores? São braços, abdômen, cabeça, né? Esse sangue, ele vai para o coração, é impulsionado lá para os pulmões, onde vai ocorrer as trocas gasosas. E depois de ocorrer as trocas gasosas, ele vai voltar novamente para o coração. Então, por isso que é considerado pequena circulação, porque vem dos membros superiores e inferiores, vai para os pulmões, vai para o coração e depois volta para o pulmão. Agora, a grande circulação é quando esse sangue todo já foi oxigenado, já ocorreu as trocas gasosas nos pulmões e agora todo esse sangue é enviado para todas as partes do corpo. Aqui a gente tem um exemplo do ciclo cardíaco, ou seja, é aquele fluxo, né, aquele sentido do sangue venoso e arterial que a gente falou um pouquinho antes. Então, ó, o sangue venoso é carregado pelas veias cavas. Olha só, veia cava, a gente tem a veia cava superior e a veia cava inferior. Esse está azulzinho porque justamente está passando o sangue venoso. Esse sangue que vem da cava superior, vem o sangue venoso dos membros superiores. E o sangue venoso da veia cava inferior vem dos membros inferiores, das pernas, né? Depois, esse sangue que está vindo das veias cavas vem pelo átrio direito. Esse átrio bombeia o sangue para o ventrículo e do ventrículo ele passa para a artéria pulmonar. Essa artéria pulmonar vai injetar esse sangue venoso nos pulmões, para que esse sangue possa ser feito as trocas gasosas. Lembra que a gente estudou na parte de sistema respiratório. Depois que esse sangue todo foi limpo, né, ou seja, ocorreu as trocas gasosas, agora ele está arterial, ou seja, está rico em gás oxigênio. E aí esse sangue vai chegar novamente pelas veias pulmonares no coração, vai cair no átrio esquerdo, depois no ventrículo esquerdo, e aí ser impulsionado pela artéria aorta para poder ser direcionado para todas as partes do corpo. Aqui a gente vai conhecer algumas características do coração, ou seja, são os movimentos do coração em sístole, que significa contração da musculatura cardíaca, e a diástole, que é o relaxamento. Então, o coração está sempre impulsionando o sangue em sístole e diástole. Uma parte dele contrai e a outra relaxa.
E é esse o sistema da pressão arterial e da verificação que a gente conhece. Então, a pressão arterial ela é verificada sempre numa sístole e numa diástole. Por isso que a gente sempre, quando verifica, dá 11 por 6, 12 por 8, porque é uma pressão sistólica e uma pressão diastólica. A gente aqui, só uma curiosidade falando da hipertensão arterial, ou seja, que é uma das principais doenças que acometem a maioria das pessoas hoje em dia. E as causas, né, muito claro pra gente, todo mundo já ouviu falar, obesidade, ou seja, excesso de peso, história familiar, estresse. E os sintomas costumam acontecer normalmente na maioria das pessoas, como tontura, falta de ar, palpitação, dor de cabeça. É bom sempre ficar atento. O infarto do miocárdio, ou seja, um infarto seria a morte, né, de células cardíacas, e essa morte das células cardíacas pode ocasionar uma lesão no coração e muitas das vezes pode ser irreversível, ocasionando a morte. Então, pessoal, vamos lá, vamos fazer os exercícios, né? No livro de vocês tem bem pouquinho, é a página 270 e 271, só o número 3. Essas atividades da folha eu vou mandar na semana que vem, tá bom? Então, por enquanto, vocês façam essas duas páginas aqui e se precisar de alguma orientação, vocês falem comigo, pode mandar alguma mensagem e também pode, né, rever o vídeo, revejam, olhem as imagens, copiem os exemplos, copiem o resumo, porque isso é muito importante, tá bom? Então fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.